Bem-vindos a mais um episódio do Falando de Fraudes, o de número 77. Hoje o tema é Pare, Olhe, Desconfie tudo sobre phishing com o Rony Rocha. Nós vamos hoje aqui vamos mergulhar no mundo de phishing e suas variações, desde os clássicos e-mails falsos até os truques mais modernos que usam o QR Code. O nosso lema continua sendo o mesmo: pare, olhe, desconfie, e para isso temos um convidado muito especial aqui hoje. Especialista mesmo, que ele foca muito nessa parte de phishing, né? E nós estamos com o Rony Rocha, cientista de computação, consultor de cibersegurança, hacker ético, importante, né? Hack do bem, criador do canal Rony Cybersec no YouTube, com 27 anos de estrada. Seja muito bem-vindo, Rony. Obrigado, Afonso. Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Como ele acabou de apresentar aqui, eu sou consultor de cibersegurança, especialista, e a gente já tem uma estradinha aí, né, pela frente. No passado aí a gente trabalhou com muita coisa da parte de cibersegurança, principalmente servidores Linux, Windows, toda a parte de endpoint security, e agora a gente está focado também na parte de conscientização de segurança, Afonso. Por quê? Porque o phishing, ele ainda é um tipo de ameaça muito, muito efetiva ainda. De onde veio o phishing? Hoje. O phishing surgiu entre 1994 e 95 ali. Tem uma estradinha, hein? Tem uma estradinha ali. O phishing ele começou, não sei se você se lembra do AOL, American Online. Sim. A American Online, ela tinha os discadores lá, né? Todo mundo, pessoal, teve uma época que você tinha que usar um discador para conectar na internet. Internet discada. Você entrava ali e o pessoal logava à noite para pagar um pulso só. Sim. Aí tinha depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite. Aí você tinha que usar, tinha um disquinho da American Online, você instalava no seu PC, aí você conectava lá. Eu tenho um filho que fazia isso. Tenho um filho de 47 anos, que hoje é um marqueteiro, ele fazia isso aí e ficava de noite fazendo essas ligações internacionais. Aí o que acontece? O pessoal usava esse provedor, né, American Online, conectava na internet, aí começou ali, o pessoal descobriu que dava para enganar essas pessoas, usava uma mistura de phishing com engenharia social. Como que é isso? Eles entravam em contato, porque tinha um bate-papo, um chat, né, do próprio American Online com os clientes, e falava, a sua conta vai expirar, você precisa pagar urgente. Se você não pagar agora, vai cortar o seu acesso à internet. O que a pessoa fazia? O cliente, inocentemente, ia lá e passava os dados para essa pessoa, cartão de crédito, né, eles roubavam informações de cartão de crédito, senhas e tudo mais ali. E a American Online descobriu isso e começou a implementar segurança, né, para esse tipo de atendimento desses chats aí. Então essa daí foi o começo do phishing com a engenharia social. Né? E o começo da cibersegurança. E o começo ali. Mas será que nós, população, eu falo nós de uma maneira geral, porque eu também posso cair, eu não caí até agora, mas já tive sensações de alguns golpes que me tentaram imputar serem verdadeiros, né? Então eu tive sensação, mas depois, aquela história que a gente sempre fala, conta até 10, respire, aí você não vai nessa neurolinguística, que já era de 1994, olha, se você pagar agora, vão cortar a pressa. Então a pressa é o primeiro insight que ele está trazendo aqui, é a pressa. Quando um sintoma de um golpe, ele começa pela pressa, e depois pela a credibilidade que o fraudador quer dar, que ele é da empresa tal, você entendeu? Ele faz credibilidade, às vezes através de um telefone ser um 4004 de um banco, de um cartão. Então ele faz alguma coisa de credibilidade, mas a pressa para não deixar você pensar, não ter aquela prevenção. É sempre a pressa, a urgência, eles vão ter essa sensação. Tem também um pouco da história do phishing. Não sei se você lembra, teve o caso dos anos 2000 do vírus I Love You. Que ele vinha assim, chegava um e-mail para você. Esse eu não conheço, I Love You. Não era a Love Letter for You, né, em inglês. Mas era uma carta de amor para você. Aí esse vírus chegava lá um e-mail para a pessoa. Ela olhava assim, uma carta de amor para você, aí já causava o quê? Curiosidade, né? Quem que mandou esse e-mail? E era uma época, pessoal, que as pessoas eram inocentes. Na internet ela ainda não tinha as ameaças que tem hoje. Então a pessoa clicava, abria o e-mail. O que esse e-mail fazia? Ele abriu seus contatos do Outlook e já disparava o vírus para todos os seus contatos do seu Outlook, e ele mudava toda a extensão dos arquivos do computador. Aí o que acontecia? A máquina travava. Isso daí deu um prejuízo de 24 milhões no mundo todo, não, de 10 bilhões no mundo todo. Isso foi no começo de 2000.
Começo de 2000. Aí, isso aí despertou o lado da segurança para a parte das empresas. Fala aí, rapaz, isso aí é coisa séria. Olha o prejuízo. Através do prejuízo financeiro desse vírus I Love You, porque o que acontecia? E como ele renomeava os arquivos, o arquivo desse vírus que vinha no e-mail, ele era um arquivo .vbs, que era Visual Basic na época. Só que Não o era Windows, nem o malware. não, o Windows ele é 95, 98, ele não mostrava a extensão dos arquivos. Então a pessoa pensava Verdade, eu lembro disso. que era uma foto ali, que era alguma coisa, um arquivo normal. Aí quando clicava, ele saía renomeando tudo e mandava para todos os contatos. Aí causou esse prejuízo. E tecnicamente também não tinha ainda nenhum dispositivo que dizia não clique, alguma coisa. Não, ou não tinha os antivírus, já tinha, mas não eram tão eficientes, né? Não porque era não tão tinha, eficiente. porque por causa da extensão, acho, não é isso? Então, é porque, assim, a partir daí, começaram a olhar para esse tipo de ataque por e-mail. Já era uma coisa comum. Porque naquela época o vírus ele era uma brincadeira para mudar o seu papel de parede, para encher o HD de arquivo. Exatamente. Quando começou a ir para o lado financeiro, aí o bicho pegou. Aí então as empresas começaram a criar novas ferramentas, como o anti-spam, antivírus que detecta, né, o arquivo, olha lá o anexo. Então aí começou a aumentar as camadas de defesa a partir daí. Esse foi o comecinho do phishing com a engenharia social. Bom, o resumo é que a gente demorou 25 anos para começar a pensar que agora é uma pandemia, né? Que ia virar uma pandemia. Agora tem um resfriado numa classe de escola, numa empresa, que pode passar muito rápido. Mas não passou rápido para nós que não tomamos providência, mas para o crime organizado, eles são organizados. Chegou na pandemia que eles já estavam organizados aí com controle, vários hacks do mal surgindo aí, e aí como eles, tem igual aquela música, eles não saíram para trabalhar, eles ficaram em casa, e aí nós demos esse salto aí. Eu creio que foi um salto de 10 anos na aplicação de golpes digitais, porque aí todo mundo também estava em casa, todo mundo ficou mais digital, colocando mais coisas no celular, colocando mais coisas no computador, deixou de ir aos bancos. Então o que acontece? Eles já estavam organizados e hoje a gente está um passo atrás deles, ou 2 passos atrás deles, né? Eles estão muito organizados. O que acontece? O que é o phishing? Vamos lá. Basicamente, o phishing é alguma mensagem, alguma informação, alguma coisa que chega para você através de um e-mail, do SMS, do WhatsApp, de algum comunicador, com o objetivo de roubar uma informação, te influenciar, te fazer clicar em algo ou dar algo para alguém, né? Ou essa pessoa vai querer obter algo de você. Então, geralmente, eles chegam com um tom de urgência, eles exploram a ganância da pessoa, exploram os sentimentos da pessoa ali. Então, sempre tem a engenharia social por trás. O que é a engenharia social? Então, o phishing está amarrado com a engenharia social. Você sabe qual que é um dos primeiros casos, o avô da engenharia social? Foi antes do mundo digital. Você já ouviu falar do bilhete premiado? Golpe do bilhete premiado. Sim. Esse é clássico, né, Fosse? Esse é clássico. São os golpes que acontecia antigamente, só que não tinha internet, então ele era difundido numa coletividade pequena, né? Hoje a coisa é muito mais grave. Hoje se um político quiser se eleger, na minha opinião, ele deve fazer o seguinte: ele deve parar de ir na televisão e falar, vou cuidar da segurança, vou contratar mais 1000 homens para polícia ostensiva. Não, ele tem que falar que vai fazer uma política de segurança digital aplicada realmente em coibir isso, através de criar o que a gente, não sei se você assistiu algum episódio que a gente falou aqui, mas a gente já trouxe uma pessoa, um convidado, que ele congratula com nossas mesmas ideias. Qual que é nossas ideias? É que você precisa criar os hacks do bem na polícia. Talvez você montar... São Paulo tem acho que 101 delegacias. Você criar mais 100 delegacias, não precisa disso. Dá um computador pro camarada policial, treina ele para ser um hacker do bem, e ele vai ficar monitorando os crimes, e aí alguém da polícia judiciária ostensiva vai lá e prende. Você entendeu? Trabalhar onde o hacker está fazendo o crime. Não é trabalhar na rua, não precisa montar nada. O investimento é muito pequeno nisso daí, entendeu? Algumas coisas. E aí, antes de eu perguntar qual tipo de phishing que existe, eu vou te falar. Aí criaram ferramentas que tá ajudando o povo, como o Pix, maravilhoso, e outros, a inteligência artificial. Só que isso aí eles também usam em grande quantidade. E cadê a polícia para combater a inteligência artificial? Cadê a polícia que usa a inteligência artificial para combater? Por que o phishing, por que o Pix tem que ser tão rápido para assumir? Não adianta o Banco Central fazer o que ele vai fazer a partir de novembro, que ele vai rastrear não só o primeiro, vai rastrear até o final, onde foi parar o dinheiro. Mas não seria mais
interessante por camadas, colocar um tempo mais longo desse dinheiro entrar na conta de quem está recebendo. Por exemplo, até R$ 200 instantâneo. Porque a gente tá trabalhando com macarrão, só que o cara tá comendo macarrão lá rapidinho, que ele é instantâneo, né? Vamos deixar esse macarrão ficar um pouco mais, né, ali, ao dente, né? Faz 2 horas para um Pix acima de R$ 200, entendeu? Um Pix de 200 mil compensa no final do dia, porque aí dá tempo de rastrear. Verdade. Saber que o dinheiro tá entrando naquela conta recebedora e saindo para mais 10 contas, 20 contas, 100 contas. Então você vê que são medidas simples que a gente pode fazer para combater. Verdade. Porque o que acontece, né? Não adianta a gente ficar aqui, você fazer esse trabalho, a gente faz um trabalho, um monte sabe. Olha, não clique no link, não seja apressado. Mas aí o cara é apressado, né? E a curiosidade existe, a curiosidade. É onde que eles pegam também na pressa. Você tá com pressa, você já chega no escritório, mano, já tem que ler meus e-mails aqui, já chega de manhã. Carro? Aí você já na pressa ali, vai clicando e você nem vê. De repente você clicou no... Curiosidade não tem jeito. Eu, por exemplo, sou curioso. Acho que todo mundo... Eu sou um cara super cauteloso. Hoje mesmo, a gente, no anúncio do escritório, recebi um negócio lá que só... A primeira estrofe primeira parágrafo lá do WhatsApp, já vi que a pessoa é louca. Ela escreveu um monte de besteira, o negócio que aconteceu com ela, mas ela me mandou em seguida, porque a gente pede para as pessoas comunicar o que elas querem que a gente possa ajudar, e às vezes demora, o cara mandar uma coisa, mandar outra, manda mais. Esse mandou mais de 20 mensagens. Nossa! E eu fui ler por curiosidade, falei, eu penso assim, você pode aproveitar alguma coisa, conhecimento com a pessoa tá realmente uma situação difícil, vamos escrever um livro sobre esse tema. Eu acho, então essa curiosidade, ela conduzida para a parte financeira, leva a pessoa a isso. Mas qual o tipo de phishing que existe hoje? Hoje já tem uma proliferação de phishing, não é só o phishinho, né? Já tem os outros phishinhos, né? Então, a gente tem vários tipos de phishing. A gente tem o smishing, né, que é o SMS phishing, que ele chega uma mensagem de SMS, tem um clássico aí que muita gente deve ter recebido, que é aquele famoso do Detran. A sua carta vai ser expirada, vai vencer, alguma coisa assim. Clique aqui para resolver. Aí tem um link falso lá do Detran. Aí a pessoa vai lá, desesperado, vou perder minha carta, e clica no link. Esse phishing aí... Provavelmente você já recebeu esse aí? Não, eu não recebi desse daí não. Mas uma pessoa próxima recebeu, meu sogro recebeu, e eles estavam fazendo, ele apurou, eles estavam fazendo uma campanha, ele mora em São Roque, fazendo uma campanha em São Roque. Todo mundo em São Roque estava recebendo. E ele veio me perguntar. Você entendeu? Tá vendo como vai chegando em todo mundo? É que ele é um cara que é muito difícil cair no golpe, porque ele é muito desconfiado. Aí, ó. Esse daí tá esperto, tá vendo? É esperto. Num outro programa anterior eu falei a mesma coisa. O seu amigo, Nestor Lamas, faz a mesma coisa que meu sogro faz. Eu falei que só conhecia meu sogro. Ele falou, eu também faço. Tem 2 celulares. Um celular ele deixa em casa, só faz transferência com os documentos importantes, e o outro na rua. Ele tem 2 celulares. E o Nestor também tem 2 celulares. Aí, tá o nosso parceiro Nestor Lamas tem 2 celulares. Aí tem o phishing, que é o phone phishing, é uma pessoa que te liga, fala, eu sou do banco e eu tô vendo aqui que tem central um cadastro, telefônica, normalmente, alguma coisa, central telefônica falsa. Teve um golpe, inclusive, recente, de uma moça, e não era uma pessoa, geralmente pessoas humildes caem fácil, era uma moça que ela trabalhava numa empresa e tal, e ela relatou o seguinte... Eu não concordo com você. Eu tenho vários casos de pessoas, tem inclusive um golpe do amor, a mulher que perdeu R$900 mil, era empresária oriental, super cabeça, e caiu. Os caras são bons. Esses daí também, esses aí são os scammers, que nos Estados Unidos chamam de scammers, golpistas. E esse caso dessa moça, um policial ligou para ela, se identificou como policial não sei o que e tal, e outras pessoas caíram. O nome dele lá, falou, seguinte, eu tô vendo aqui que nós prendemos um meliante aqui, ele estava com o número do seu cartão de crédito aqui, e falou o nome dela, falou o documento dela, o cartão de crédito, endereço, deu tudo para ela. Então, ele fez algumas compras aqui e tal, e contou uma história para ela, né? E foi lá e tal, resumindo, no final, ela perdeu mais de 200 mil ou 300 mil nesse golpe. Não era muito humilde, não, hein? Então, era uma pessoa que, assim, ela falou que começou a desconfiar da conversa dele. Mas só que era um papo
para você entender, é um papo tão envolvente, essas pessoas, eles são profissionais. Eles entram na mente da pessoa, eles fazem uma espécie de lavagem cerebral. A pessoa acredita naquele papo. Eles têm deve ter feito algum curso lá de neurolinguística, né? Neurolinguística, ele tem um jeito de falar, ele dá um gancho. E quando ele tem a informação da pessoa, fica mais fácil da pessoa acreditar, né? Esse golpe do amor, a pessoa nunca falou com o fraudador, só escrevendo em inglês ainda. O cara conseguiu conduzir essa pessoa para que ela fizesse várias aplicações lá fora, que receber de volta, em Bitcoin. O golpe é o golpe do guarda porco, né? Uhum. Ele falou algumas coisas para ela, estava numa situação carente lá, aí mandou ela aplicar, mas ela não era muito gananciosa. No primeiro relacionamento ela cortou, não aplicou nada. Uhum. Aí quando veio no segundo, ela também está mais carente, o cara voltou, e aí em um mês ele conseguiu transferir R$900 mil para uma corretora falsa, que lá fora, só através da conversa lá, claro que montou um perfil dele, falou que ele é corretor, morava nos Estados Unidos, né? Então, até o cachorro dele ele apresentou para ela, família, tudo foi, mas tudo escrevendo, nada com voz, né? Que é mais difícil, né? Engenharia social pura. Que é mais difícil, né? Engenharia social é a arte de enganar. Aí, vamos lá. O que esses caras querem? Que tipo de dados eles querem obter dessas pessoas? Quer número de documento, número de cartão de crédito, os cadastros. Dados, cadastros. Vou dar um exemplo. A pessoa fala, Rony, mas o que o cara vai querer de mim? Ele pode pegar os seus dados, pode roubar tudo e abrir uma conta e ser um laranja, por exemplo, de Pix. Tem uns laranjas do Pix. Porque ele fala, como é que não rastreia o Pix? Porque geralmente é um laranja que a pessoa transfere e já tirou o dinheiro. Laranja ou gente que vende por R$50 a conta. Né? Aí você vai atrás do cara, é uma pessoa, às vezes é um morador de rua, alguma coisa assim, bem, sabe? Então são esse tipo de coisa. Então não vacila. Tem um episódio do Black Mirror que se chama Shut Up and Dance, que ele mostra essa engenharia social com phishing. É um rapazinho que tá lá no computador dele e a pessoa filma através da webcam ele, lá na intimidade dele, e começa a chantagear ele. E através disso, manda ele fazer um monte de coisa para ele, senão ele ia mostrar os vídeos na escola, na faculdade, para a família, enfim. Isso é real, gente. Isso tem caso de pessoas que invadem celulares e gravam, filmam e fazem chantagem. Tem esse outro tipo de golpe, que isso daí afeta muitas pessoas, né? Então, enfim, tem vários tipos de meios de conseguir alguma coisa, né? Não só... Você sabe que tem semana eu estava pensando que eu recebi aqui também no meu Ajude-me, né, nos anúncios, recebi um cara que mandou e quase ninguém tem coragem de falar. E são golpes de pequenos valores, que muitas vezes não contrata um advogado e por vergonha não faz um boletim de ocorrência, a polícia não tem estatística, né? Que é aquele golpe de você, por exemplo, aconteceu com o meu jardineiro lá na minha casa, eu moro numa casa, tem um jardim, ele só me contou depois, né? E ele tem um telefone dele lá no WhatsApp, então alguém entrou em contato, né, falou que queria um serviço e tal. Bom, enfim, tirou foto para ele, mandou, ele viu, todo mundo gosta, curiosidade de olhar a foto, e aí depois entrou alguém que fala que é o pai, que era a menina menor, depois entrou um delegado, na época ele perdeu R$3 mil. E essa semana eu recebi a mesma coisa. E fazia tempo que eu não tinha comunicado. Você não vê, se você fizer uma pesquisa na internet, você não acha esse golpe. Mas é porque ninguém conta. Tanto que o cara contou pra mim, porque eu já conheço o cara há 10 anos, e depois aconteceu o golpe, meio envergonhado, né? Meio envergonhado. E simplesmente as pessoas que têm esse tipo de golpe, principalmente homem, né? Eles bloqueiam o fraudador e para. O fraudador para. Então, e vai pedindo, ele foi pedindo várias vezes. No começo o cara dá porque vai falar, tá pedindo só R$800, né? Vou me deixar em paz. Aí depois pede mais. Ele foi assim, foi 800, mais 1.000, mais não sei lá. Aí esse outro também. Aí tem uns mais graves, né? Tem uns mais graves, que foi o caso do Rio Grande do Sul, o cara até suicidou, né? Porque ele não tinha mais dinheiro e falaram que ia mandar para a família, parece que mandaram e ele suicidou. Mas o que é red flags? Então, red flags são sinais que você vai identificar quando você receber um phishing. SMS, pessoal, primeira coisa, você vai receber no SMS, né? Ele não tem tantas camadas de segurança que dá para aplicar ali. Você recebe um SMSzinho lá. Vou dar um exemplo. Você comprou alguma coisa nesses sites aí de, sei lá, chinês aí, né? Da vida. Aí,
De repente você recebe um SMS, ó, o seu produto foi tarifado na alfândega, pague aqui para liberar o seu produto. A pessoa realmente comprou, né? Ou esse cara hackeou os sites e tem a informação de quem comprou, ou ele manda lá, a pessoa, nossa, eu comprei mesmo, ela vai lá, tem um boleto, ela vai lá, paga e pronto, pagou. Ou o caso do golpe da multa, enfim, tem vários golpes que chegam via SMS. Tem um golpe também que chega por e-mail, que é o phish, você vai identificar, assim, falando da red flag. Chegou lá, tem um link. Vou dar um exemplo. Chega, sei lá, o Itaú mandou um e-mail, vai vir certinho a página do Itaú, tudo bonitinho, a pessoa vai clicar e vai chegar lá e vai colocar os dados dela, ela vai ser redirecionada para uma página falsa. Como que ela vai identificar isso? Primeiro, os bancos eles não mandam e-mail assim para as pessoas se elas não pedirem. E outra, verifica o remetente. O remetente é de alguém conhecido, olha o domínio ali, por exemplo, Itaú, às vezes vai estar um ilaú.com.br, sabe? Vai ter uns erros toscos ali que você vai poder identificar. Justamente para ter uma cópia do site, né? E outra, a urgência. A sua conta vai ser bloqueada agora. Clique aqui. Sempre que ele te estimular a clicar em um link, para e pensa, será que eu devo clicar aqui? Eu pedi isso mesmo? Então, não clique. desconfie, Na minha né? opinião, acho que não deve clicar em link nenhum que não foi solicitado, você pediu, sabe, a procedência, né? Mas é uma coisa muito perigosa. O link é o mais perigoso de tudo, né? O link já contém um malware que vai entrar no seu computador, no seu celular, e aí pode fazer mil coisas, como o Rony falou. Pode fazer também a mão fantasma, pode fazer mil coisas. Depois está dentro do seu celular. E outra coisa, ele não é na hora. Às vezes pode passar 6 meses, 3 meses, uma semana, para ele começar a se movimentar. Vai depender muito disso aí, né? Você falou num caso legal. Por exemplo, pessoal, você recebeu lá um link para instalar um app fora da loja da Play Store. Não instala. Fora De jeito nenhum. da Play Store e da Apple Store. Não instala, pessoal. Sempre instalem apps dentro da loja. Por quê? Esse app ele pode ter um vírus. Eles podem. Com certeza tem. O caso da mão fantasma, de repente você está mexendo no seu celular, a câmera abre, o microfone abre, e fiquem espertos. Se aparecer um microfonezinho abrindo ali e a câmera tem um símbolozinho no seu celular, desconfiem. E se você instalou um app fora da loja, vai agora e desinstala, remove. Porque nem o Google e nem a Apple tem como garantir que aquele aplicativo é seguro. Não. Então você pode estar sendo espionado e alguém pode hackear teu celular. Com certeza, com certeza. Isso aí pode não ser na hora, pode demorar algum tempo, mas vai acontecer com você. Então desinstale isso aí, não faça isso daí. Você está vendo que a gente está vendo muito de prevenção, né? Hoje em dia, infelizmente, a nossa prevenção hoje é mais com a parte digital que com a parte física. Não que não tenha perigo andar na rua, mas também a internet é uma rua que ela não tem nenhum policiamento, ela é uma rua livre, né? Então, por isso que tem que tomar. O que você sugere? O que você sugere que a gente pode ter uma segurança maior em usar com relação ao phish? O que você sugere aí de exemplo? O que você tem para sugerir? Bom, vamos lá. Uma coisa que vocês podem fazer, empresas, tá? As empresas, elas têm algumas ferramentas, né? Que elas podem usar, como um anti-spam, um bom antivírus. Alguns anti-spams, para a empresa, estou falando, eles têm análise heurística. O que é isso? Ele, por base de comportamento. Então, ele consegue analisar um e-mail que chega e, através de alguns comportamentos ali, algumas frases, ele já identifica que aquilo ali é um spam, que tem um possível vírus ali ou alguma ameaça. Que tem um o que você faz, a sua empresa. É o que a gente faz na Underbug. Olha só, né? Tem um vírus Mas esse vírus aí, tudo bem. Esse vírus aí. Esse aqui a gente tá caçando o problema. Ali, mas esse vírus que ele tem só morde dá uma mordidinha, que é uma abelha, né? É uma abelha. Mas o vírus que entra no computador, o prejuízo é muito maior. Ele não vai te morder, mas ele vai limpar suas contas, hackear todos os seus documentos, entendeu? Se você muitas vezes tem documento da empresa, então, amigo, o conselho do especialista e eu como advogado digital é que você tem que ter uma assessoria técnica de cibersegurança e tem que ter uma educação digital dentro da sua empresa. Você, pessoa consumidor, uma educação digital de uso também, a pessoa tem isso. Tem gente que faz esse tipo de educação digital da pessoa. Você também tem que ter, tanto a pessoa física no celular, ter alguns mecanismos. Existem empresas que tem antivírus e outros cuidados
de segurança para celular e tem a empresa. A empresa tem que ter todos aqueles cuidados, depende do tamanho dela, né? O tamanho dela, ela tem que ter o mínimo de cuidados, que é um firewall com qualidade, ela tem que ter teste pen teste, ela tem que ter, criar sistema de educação com seus colaboradores, conscientização, né? De segurança, que eu ia falar. Então segurança. São várias camadas, né? Várias camadas para tentar evitar. E eu até recomendo uma terceira camada para quem puder, que é um cyber seguro. É muito importante, porque se acontecer, pelo menos você tem uma segurança de ter um retorno à sua atividade, que eles ajudam a retornar, a sua atividade, uma assessoria e um retorno financeiro do sinistro, né? Então é muito importante, né? Assim, rapidinho, sobre as empresas, elas podem aplicar a conscientização de segurança, só que ela tem que ser constante, e mais as ferramentas, e assim, educar esses colaboradores, e não só os colaboradores, Afonso, os CEOs também, os gestores. Sim. Por quê? Tem um tipo de phishing que está entre as categorias, que é o spear phishing. O que é isso? Antigamente, Afonso, o cara mandava um phishing para todo mundo. Quem pegar, pegou, né? Jogar tarrafa, sabe? Quando você vai pescar, você joga a rede, né? Vem tudo, vem peixe, e pesca, vem tudo. E hoje não, o spear phishing já é direcionado, spear é lança, né? Ele já mira no alvo e joga. Por exemplo, um CEO, um gerente de TI, um diretor de TI, porque essas pessoas... Porque essas pessoas, geralmente, elas têm usuários, têm senhas e usuários com mais privilégios e acesso a outros sistemas, então eles são um alvo. Então, geralmente, esse cara segue a pessoa numa rede social, entende o comportamento dessa pessoa, sabe que tipo de gosto ela tem, o que ela gosta de consumir. Porque ela se expõe. Ela se expõe. Então, pessoal, parem de postar tudo na rede social. Se você tem uma rede aberta, por exemplo, marcar onde você está, na localização, você tirou uma foto. Enfim, essa pessoa ela vai investigar ela e vai mandar um phishing direcionado. Por quê? Porque esse phishing ele vai chegar na pessoa e vai dar acesso a coisas muito maiores. Por exemplo, teve casos de grandes empresas, que eu não vou citar o nome, que sofreram um ataque de supply chain. Ataque de supply chain é o quê? Não é a empresa diretamente que é atacada, é alguém que tem acesso a algum sistema dentro dessa empresa que é atacada. Aí, através dessa pessoa, ela vai lá e consegue alguma coisa dentro da empresa. Então, isso daí é um dos casos que acontece em empresas grandes. Você acha que uma empresa gigante, sei lá, não vou falar nome aqui, mas não tem dinheiro para investimento em segurança? Tem, mas o elo mais fraco é sempre o ser humano. Não, mas eles não. As empresas, de uma maneira geral, não consideram essa palavra que você falou, investimento, consideram despesa. O CISO vai lá, o diretor de cybersegurança vai lá, com 10 milhões volta com 5 só, entendeu? Então, mas olha, você falando aqui, é o que a gente sempre fala, a gente faz um roteiro, é a coisa muito totalmente. Você me deu uma ideia agora do que você falou, totalmente diferente. Você reparou que, eu já falei isso algumas vezes, acho que você até programa sobre isso aí, que os golpes, eles não são novos, eles são revestidos de uma nova roupagem digital. Você acabou de falar, a geolocalização já era, hoje tá fácil. Antigamente você queria sequestrar uma pessoa, o que você fazia? Você seguia ela para ver onde ela estava localizada. Não se expor é igual antigamente. Quem trabalhava no financeiro, num grande banco, uma grande empresa, ele não se expunha, ele não, no cartão dele nem colocava que ele era financeiro. Hoje o cara se expõe e aí é isso. Se ele não se expuser, a riqueza dele, o que ele é da empresa, o lugar que ele está, ele não vai sofrer um spear, né? Vai, você entendeu? Então é a mesma coisa. Muitos diretores de empresas tinham que assinar um compliance antigamente, nem chamava compliance, né? Que ele não podia ficar falando sobre a empresa, ficar se expondo fora da empresa para não colocar a própria empresa em risco, porque ele que traz o risco para a empresa, né? Um CEO ou um diretor financeiro, então é isso, né? Então não se exponha, ou se expõe de uma maneira que a pessoa não identifique. Para o consumidor é a mesma coisa. Para o consumidor, não põe a escola que seu filho estuda, a camiseta que seu filho estuda, não vai viajar e fala o lugar que você está, para aí ter um crime físico. Aí o cara também tem os crimes físicos também. Você sabe que você está fora, está 15 dias, vou ficar 15 dias em Nova York. Aí o cara vai lá, mora numa casa, vamos fazer uma limpeza. 15 dias dá um tempão para planejar. Então, você não tem que se expor. Acabou de falar de um golpe muito comum. O Instagram começou com um quadro de fotografias pra gente colocar nossa vida lá, os nossos parentes estavam longe e tal. E hoje virou
virou um quadro de vendas e um quadro uma rede de análise para fraude, entendeu? Instagram, TikTok. TikTok acabou de lançar 25 medidas para segurança do adolescente. Quer dizer, ele não tinha nenhuma, né? Não. Nossos filhos estão lá. Minha filha está lá no TikTok. Foi Você autuado por é, causa disso, então, mas- ele lançou agora, hoje lançou 25, vocês podem ver esse artigo, estou publicando agora no LinkedIn, 25 a orientação de parental para os pais, orientação para várias situações que ele não tinha nenhum filtro, Como também eu escrevi um artigo que não tinha nenhum filtro a meta do VR. Uhum. Eu só descobri agora, minha filha usa VR, e eu descobri, inclusive foi detectado por eles, funcionários denunciaram na Meta, no VR, nas salas de VR, que não tinha nenhuma camada, nenhum filtro, e estava acontecendo vários assédios de arma, gente vendendo arma lá dentro pro outro, para adolescente, assédio do adolescente, entendeu? Sexual, entendeu? Agora a Meta colocou, igual o TikTok, agora colocou filtros lá. O Google, sabe que o Google ele tem um sistema para você poder gerenciar o acesso dos seus filhos, né? Eu vou lançar no meu canal um vídeo, um tutorial ensinando os pais a como conseguir monitorar a atividade das crianças, porque as crianças têm acesso, né? Mas você consegue filtrar, por exemplo, vídeos adultos, conteúdo de violência. O YouTube tem, o Google Kids. tem. Eles têm, você entendeu? Então isso é importante para garantir a segurança das crianças. Você vai lançar isso e eu vou lançar aqui para pedir para vocês que são pais, como eu sou pai e tenho essa dor, assista os nossos episódios anteriores, que tem lá, por exemplo, a Adolescência Conectada, que a gente tenta trazer essa educação para os pais. A gente já fez 2 ou 3 episódios, eu trouxe a Camila, a Vitória Kida, que é uma especialista hacker, uma hacker do bem, falando, ela protege as crianças, ela é uma hacker que fica monitorando as crianças do TikTok. Bom, vamos lá, vamos voltar para o nosso velho phishing, né? Phishing. Quais os truques mais usados ainda no link falso? Quais as coisas mais sofisticadas? Você já falou, acho que, né? É o spear, né? Tem mais alguma coisa sofisticada? E-mail falso, página de login falsa, engenharia social, página de login falsa. Exemplo. Tem muita gente que chega num lugar, já fica desesperado e sai procurando um Wi-Fi free, Wi-Fi grátis. Isso. Rapaz, toma cuidado com isso. Wi-Fi grátis, aí você desesperado, aí você clicou lá. Esse Wi-Fi grátis, muitas vezes vai te a gente chama Evil Portal, portal do mal. O cara sobe no próprio celular, no notebook. Esse Evil mal. Chama Evil Portal. O que é isso? É um portal do mal. Aí você entra lá, aparece, entra aqui com sua senha do Facebook, do Instagram. E a pessoa não quer ficar fazendo cadastro. Ela vai lá, que tá mais fácil. Aí botou usuário e senha. O cara vai capturar o seu usuário e senha em texto puro. Então ele vai ter o acesso ali. E vai ter os seus dados ali. Se você não tiver alguns controles de segurança, você vai dar a informação para ele. Por exemplo, restaurante. Você vai num restaurante, a gente ainda vai falar do phishing, né? Então vamos deixar para depois. Depois eu vou explicar quais tipos de golpe pode acontecer até num restaurante. Uma coisa simples que você tá com a sua família ali. Só um ponto aqui, Afonso, rapidinho. Sabe qual é o impacto do phishing? O impacto do phishing é perda de emprego, perda de reputação, perda de identidade e perda de dinheiro. Por quê perda de emprego? Porque perda da vida, perder tudo. Tem empresas que não se recuperam depois de um ataque de phishing bem direcionado. O prejuízo é gigantesco. Teve um caso que me ligaram há 3 meses atrás. Falou, Rony, uma empresa foi atacada aqui. Pode contar devagar, que é bom. Isso é bom para as pessoas sentirem a dor que acontece. A minha empresa foi atacada, cara, um phishing e era um ransomware através de um phishing. O cara clicou, instalou o malware, criptografou todos os arquivos do servidor. Aí, beleza. Falei, beleza, o que eu faço? Eu falei, cara, passei para eles passo a passo, porque assim, tem que agir muito rápido, né? Então desconectar os dispositivos da rede, não pode desligar nada, porque tem que pegar as evidências para análise forense, né? A investigação e tudo mais. E passei todos os passos para ele. Beleza, 3 semanas depois ele me liga, falei, e aí, conseguiu fazer? A empresa decidiu pagar. Chuta quanto que foi o prejuízo para a empresa? Bitcoin? Foi não, em real. Quanto que foi? Foi real? Uns 2 milhões. Não, menos. Foi 250 mil reais. Assim, Mas dependendo foi pequeno, mas dependendo da empresa, os caras vão extorquir cada vez mais, né? Você coloca lá 50 mil. Se você não depositar hoje, amanhã vai para 100, 200 e vai aumentando. E olha que o impacto. Chega lá, tinha todo o time de TI. Os caras
cansado. Eu fui num ataque de ransomware, né? Fui lá a pedido do meu gestor na época, vai lá no cliente, teve um ataque de ransomware. Cheguei lá, todo mundo derrotado, 4 dias, a equipe de TI, suporte, os caras tudo parado, a empresa com o sistema parado, 3 dias, não voltava. E falei, não, beleza, pessoal, e aí? Ah, cadê o backup? Hackearam o backup também, criptografaram o servidor de backup também. Falei, caramba. E eles não tinham as ferramentas adequadas, eles usavam o antivírus mais barato que tinha, os caras não colocaram segurança no servidor de... Enfim, tudo errado. É o que eu digo, pessoal, se você tiver um HD espetado embaixo da mesa, você fizer um backup dos seus dados e tirar aquele HD, é melhor do que não ter nada. Então, faça backup. Não espere acontecer o pior. Faça backup e isole o backup, né? Isole. Porque ele deve ter feito um espelho, né? Sim. Então, o vírus passa de um para o outro. Não, é ideal você usar uma solução de backup especialista. Mas eu digo assim, qualquer backup é melhor do que nada, sim, entendeu? Sim. Então, mas esse problema que você falou, ele é muito mais grave, né? Vou aumentar o tamanho do problema. Você pode pagar o resgate e depois não conseguir descriptar o que foi hackeado. Muito comum isso, viu? E segunda coisa, eles podem vender esse hackeamento para um outro hacker, o cara pode voltar a extorquir a empresa. Porque extorsão, sequestro e uma extorsão, ele pode continuar. Entendeu? Você pode pagar uma pessoa sequestrada e não libertar do cativeiro. E é a mesma coisa libertar os dados da pessoa. Eu já acontecer casos para outros, já vi de caso mais grave. O cara colocou na Deep Web, né? Ele colocou na Deep Web lá e ficou muito... Na Deep Web tem muito disso aí. E vendeu os dados para a Deep Web. E aí o que acontece? É o mercado negro lá. O que acontece? Não vai haver um outro resgate, mas o cara vai pegar os dados para fazer o tipo de golpe. Ele vai vender os dados fracionados, vão fracionar, vai vender o que eles chamam de cadastros, né? Para outras pessoas, para outros fraudadores venderem. Você sabe que na Deep Web ele tem franchise, né? Se você quiser ir lá e não tiver dinheiro para comprar um golpe, tem uns modelos de golpe pronto, você pode dar uma porcentagem lá pro bandidão lá e você vai aplicar os golpes e vai ter que pagar para ele uma porcentagem para usar aquilo lá. Você sabe que tem o RAS, né? Que é o Ransomware as a Service, né? O que é Ransomware, pessoal? Ransomware é de sequestro, né? O que acontece? Eles sequestram os seus dados, criptografa, coloca uma senha. Tudo. Imagina que você tem lá um banco de dados de um monte de cliente seu. Tá tudo criptografado. E eles cobram um resgate para isso. Então, o ransomware, ele cobre... são reféns, né? Ransomware é o refém. E o ransomware é refém, né? E o ware de software. Então, ele junta essa palavra, ele sequestra seu dado, se você não depositar agora... sequestro dos dados. E qual que é o risco disso? Eles colocam lá, tem a carteira de Bitcoin lá para você depositar. O problema é que, como eles compraram numa Deep Web da vida, aquela carteira nem sempre é do cara original. Então ele comprou um vírus de outro cara e os dados nem tá com ele. Você vai pagar para ele e você não vai receber o dado de volta. Então você não tem garantia nenhuma. Eu tive caso também, um outro caso mais ridículo, né? O caso do Bitcoin, que o cara quando faz isso, ele não faz só numa empresa, faz 10 empresas ao mesmo tempo, às vezes hackeia, e eles pedem o mesmo número de Bitcoin e o cara pagou e nem identificou. Mas tem outro caso, né, que a gente pode falar, porque é público, a Vivara, ela teve um hackeamento, só que é um insight para que não aconteça mais com a Vivara e com outras empresas. Você não pode colocar outros dados dentro da empresa, porque você ainda, se for hackeada a empresa, que ela tem um chamativo grande, a empresa tem um chamativo grande, você colocar os seus dados lá ou de outro negócio. Aconteceu nesse caso aí, foi muito grave, porque tinha alguns dados lá que não era para levar conhecimento, compras superfaturadas ou sem nota, etc. Então, você entendeu? E o dono da empresa deixava lá junto com os dados da empresa, os cadastros da empresa, que também ele devia ser guardar isso, né? Porque tinha cadastro sensível, né? Sim. Então, mas vamos falar do QR Code, né? O QR Code é muito interessante, né? Ele está crescendo, as pessoas podem se proteger em restaurantes, em lojinhas, como eu disse, em qualquer lugar tem, né? Até para alugar uma bicicleta tem. Como é que eles podem se proteger no dia a dia com esse meio de pagamento aí que hoje estão usando? Até o cardápio, né? Mas o restaurante estão usando tudo o QR Code agora, né? Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem o Phishing, que é o QR Code Phishing. Desculpa.
O Kishin, como que ele funciona? Basicamente, você tem um QR Code de produção. Você pode colocar um exemplo pra gente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, não sei se vai atrapalhar aqui. Ó, isso aqui, por exemplo, é um cartaz de hambúrguer grátis. E eles estão tão cara de pau, Afonso, o que eles fazem? Os caras chegam no shopping mesmo, pegam um banner mesmo e coloca lá assim, na cara dura. O hambúrguer hoje grátis. Escaneia aqui, aí você escaneia lá, o cara entra com uma conta, com a sua rede social, ou te direciona para um link malicioso, né? Para um site malicioso, ou instala um malware, enfim, qualquer coisa. Pessoal, desconfie. Ó, isso aqui também apareceu para muita gente também. Vocês entenderam aqui, né? Aqui vai estar em banner em lugares públicos, pode estar no shopping. No shopping, no restaurante. No restaurante. Até na mesa do restaurante pode ter um QR Code falso lá. Então você não clica nesse tipo de coisa. Agora, esse daqui apareceu aí, ficou bem famoso, que é o quê? O cara cola uma infração de trânsito no teu carro, aí tu, para pagar sua multa, acesse o QR Code. Aí você vai lá e vai ter um boleto, o cara lá vai pagar. Então, não estacionamento local não permitido, né? É, golpe de multa falso e promoção falsa. Essa promoção falsa, ela varia. Pode ser um ingresso para o cinema, ingresso para uma festa, enfim. Vai ter um monte de coisa desse tipo aí. Então, cuidado com o marketing de cybercriminosos, eles vão tendo ideias, eles vão colocando coisas do momento, shows pode ter. Pode ter show, pode ter tudo. Aí vai falar, Rony, beleza, mas como é que eu faço para saber? Tem alguns aplicativos, sites que eles conseguem validar o URL. Quando você aponta a câmera, não sei se você já percebeu que mostra ali a URL. Sim. Então fiquem espertos com a URL ali, que aparece ali. Mas aí tem alguns casos também. Pode tirar a produção esse aqui. Obrigado. Tem alguns casos que é o seguinte, tem o domínio falso. O que é o domínio falso? Você vê lá um Amazon.com, Só que tem alguns casos, Afonso, você já ouviu falar do ataque de homografia? Não. Se você conhece esse. Não, esse daí é interessante, pouca gente conhece. O que é isso? Os criminosos, é um ataque sofisticado, hein? Os criminosos usam o alfabeto cirílico. Calma, não é o Cirilo do Carrossel, não. É o alfabeto cirílico, é um alfabeto igualzinho ao nosso. Aí ele coloca lá, Amazon.com, ele registra o domínio lá fora. Só que aí você bate o olho e você pensa que é Amazon.com. Mas não, e direciona para o site falso. Então, você só percebe a hora que você copia e cola lá. Que aí ele vai e redireciona. Eu conhecia, mas esse golpe do Marketplace, mas eu não sabia esse nome. É. Bom, eu esqueci no começo, né, quando você apresentou, mas agora eu vou passar um presente para você. Que legal. Para eternizar a sua participação aqui. Legal. Eu acho que não vai ser a última, porque a gente está com o nosso tempo meio curto e a gente não falou nem 10% do que tem muita coisa para falar. Você tem de insight. Então, esse aqui é um brinde que a G2 nos dá para o Falando de Fraude, para que a gente entregue, para eternizar esse momento. Tá? A G2 é uma das maiores produtoras de brindes para eventos, né? Legal. Obrigado, meu. Então, a gente, infelizmente, está chegando ao final do programa. A gente, com esse pare e olhe, desconfie, agradeço a você, Rony, por estar com a gente aqui. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que você ainda vai estar em outro programa para trazer mais, pegar um tema que você tem muito conteúdo muito prático, né? Você, em uma linguagem acessível. Gostei muito da linguagem, porque você deve ter transmitido para os insights de uma maneira mais direta ao nosso internauta. Nem todos os internautas que estão aqui são empresários, nem todos os internautas são do ramo de cibersegurança. Muitos são consumidores, são usuários e às vezes totalmente desprotegidos, né? Porque cresceu muito rápido a digitalização do mundo depois da pandemia e as pessoas estão fazendo tudo, as pessoas com mais de 50 principalmente, né? São as que têm mais dificuldades de usar e se prevenir, né? E também é natural das pessoas dar credibilidade para as coisas que recebem. Mas hoje em dia nós estamos num mundo que o fio do bigode não funciona mais, que infelizmente tem que haver essa prevenção. Acompanhe a gente no YouTube, se inscreva no canal, acompanhe o podcast dele também, de Cybersec. Como é que chama o seu podcast? Pode? Me segue lá no meu canal no YouTube, Rony.cybersec, Rony com I e Cyber com Y. E me acompanha nas redes sociais também, no Instagram. Eu tenho lá também Rony.cybersec, a mesma coisa. Então, a minha ideia lá é falar de TI de uma forma fora da bolha, para todo mundo, como o Afonso falou. Uma linguagem simples, é isso que é importante. E a gente não é concorrente.
A gente que trabalha com cibersegurança, eu como advogado digital, eu tenho que trazer informação. Eu estou aqui para trazer informação de gente que tem... Eu já trouxe aqui o pessoal do TechSec, trouxe ele, vou trazer sempre gente de todos os segmentos que possam trazer informações para você. Nós vamos gravar o próximo programa, vai ser sobre marketing de cibersegurança, muito interessante também. O 78, esse é o 77, é um número muito bonito, muito importante, 77. O 78 vai ser sobre isso aí. Então eu já convido para assistir o programa com o Rony na próxima segunda-feira, e na outra segunda-feira, na segunda-feira, o programa sobre marketing com o Bruno. Obrigado, fiquem seguros e até a próxima. Até a próxima, pessoal.